Esse homem é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade, a cerca de 2 horas da sede do município. As menores estão grávidas, uma delas já está no 8º mês de gestação. Ela prestou depoimento ontem à noite. Para a polícia, Campos disse que tudo o que está acontecendo seria obra de Deus, inclusive a sua prisão, e que as adolescentes ficaram grávidas por obra e graça do Espírito Santo. Isso aí não tem nada de errado, nada. É uma questão religiosa. E as igrejas me odeiam e fazem tudo para me prejudicar, para que eu não anuncie a verdade a respeito de Jesus, o campeão. Simplesmente eu atendi o pedido do anjo por ordem de Jesus. Só deu recado para a menina e para os pais da menina, que Jesus precisava delas. Pois o reino de Deus vem do céu para a terra. E os seres celestes que não podem habitar em corpos fecundados, só pode habitar em corpos gerados, como de Jesus, de irmão Campos e de outros profetas. Eles têm que vir para a terra porque é uma promessa de Deus a Jesus de Nazaré, o campeão todo-poderoso. E ele vem reinar na terra. Isso um dia tinha que acontecer, meu irmão. Tranquilamente, ele compara o fato a uma passagem bíblica do livro do Apocalipse. Ele se baseia no capítulo 12. Confira o que diz o texto bíblico. O versículo 1 do capítulo diz o seguinte: Viu-se um grande sinal do céu e subir uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No versículo 5, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Agora, o que está acontecendo é as águas da boca do dragão sobre a mulher a fim de arrastar e comer a criança. É tudo isso que está acontecendo. Faz muito tempo que eu não tenho relação, desde que Jesus me chamou mesmo para trabalhar para ele, eu não tenho relação sexual com ninguém, nem desejo tenho. A menor de 14 anos está sob a guarda do Conselho Tutelar. A de 15 foi ouvida pela delegada regional na companhia dos pais. Ela acredita que realmente foi tocada pelo Espírito Santo. Você chegou a ter uma relação com ele? Não. Ele ordenou e aconteceu. Quem é o pai do teu filho? Jesus. Na entrevista, ela nega o ato sexual, mas confirma que ficou sozinha com o acusado na beira de um rio durante a noite. Onde a criança foi concebida hoje? Na beira do campo. Ele orou pela minha barriga e pediu que... ordenou que acontecesse. Só eu e ele. Os pais da jovem grávida de 8 meses acreditam que tudo o que o pastor Campos diz é verdade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu creio que é do poder de Deus, que as meninas estão grávidas. A denúncia chegou à polícia através do pai da menor de 14 anos. Ele se separou da mulher e, quando descobriu o fato, ela já estava grávida de 3 meses. O que a gente observa é um crime chamado violação sexual mediante fraude, que é manter relação sexual com uma pessoa, convencendo, usando da arte de enganar, que é a fraude, convencendo que deve manter por algum motivo. E nesse caso o que a gente observa é o fundo religioso. Elas foram convencidas de que foram escolhidas por Deus para conceber um filho do Espírito Santo. E elas acreditam nisso até hoje. José Pedro Campos teve prisão temporária decretada por 30 dias para que o caso possa ser investigado pela polícia. Existe a suspeita de que outras menores podem ter sido abusadas sexualmente pelo líder desta seita. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso. Fizeram uma lavagem cerebral que eles acreditam que é obra do Espírito Santo. E nós não acreditamos nisso, né? Então procuramos fazer o processo de investigação, fizemos uma denúncia à delegacia, à promotoria. E hoje fizeram a prisão dele. Estamos com 2 adolescentes grávidas, 2 menores. Vamos ver o que a justiça vai fazer daqui para frente. Nós procuramos um outro pastor de uma igreja tradicional e pedimos a opinião sobre uma possível gravidez por obra e graça do Espírito Santo, assim como ocorreu com Maria nos tempos da Bíblia. Deus jamais vai induzir a pessoa a cometer o mal.
contra alguém, contra o ser humano. A gente vê casos de pedofilias que acontecem aqui, em todo lugar. E nesse caso, ele, falando que Deus, foi uma revelação de Deus para ele cometer tal ato. E ato como esse é tanto condenável, de pedofilia, aos olhos de Deus, como também aos olhos humanos também. Diante da sociedade é um crime. Deus se agradou de Maria de Nazaré? Veja o que aconteceu. E Jesus disse: tudo que aconteceu comigo, com vocês, pior acontecerá. Seria o José de hoje? Não sei.